Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para o Tributologia de número 101, que vai ao ar no domingo, dia 19 de setembro de 2021. É isso mesmo, Tributologia 101, já passamos do programa de número 100 ao infinito e além, já diria o grande pensador contemporâneo Buzz Lightyear. Sejam bem-vindos para mais um Tributologia, senhoras e senhores, e muito obrigado pela audiência, pelo carinho na nossa comemoração do programa de número 100 na última semana. Fico muito feliz em estar com vocês aqui semanalmente, trocando informações e trazendo as notícias de direito tributário. E nessa semana, um assunto sacudiu os noticiários do Brasil e eu não posso deixar de falar desse assunto, que foi a publicação do Decreto 10.797 de 16 de setembro de 2021, Decreto 10.797, que simplesmente decidiu por aumentar o IOF. O governo federal, necessitando de dinheiro para poder dar uma melhorada no Bolsa Família, né? Decide então aumentar o IOF. Vou fazer uma análise técnica, explicar exatamente qual é o impacto disso. Vamos falar da análise tributária e, por fim, uma análise econômica desse aumento do IOF, que já antecipo, cá entre nós, o momento é péssimo para isso. Mas qual é a situação em que nós nos encontramos hoje? O governo federal, em matéria tributária, quando foi eleito, prometeu que não haveria aumento de carga tributária. O governo federal se comprometeu em não aumentar os tributos, tendo em vista que seria ali um governo liberal e o liberalismo econômico pressupõe um Estado mínimo, uma menor intervenção do Estado na economia, permitindo que o Estado se desenvolva. E a esperança de quem votou em sua maioria, né, era exatamente a escola de Chicago atuando no governo atual. Mas efetivamente não é o que estamos vendo. O governo federal, no intuito de se reeleger, decidiu por ampliar um programa conhecido como Bolsa Família, aquele programa muito importante para a garantia do mínimo existencial à camada mais pobre da população brasileira. E o objetivo é, o governo quer ampliar, né, o Bolsa Família para o valor de R$300, ampliando aí o valor destinado, né, ao Bolsa Família de 14 milhões para 17 milhões de beneficiários, né? E além disso, um reajuste por família de 190 para R$300 já em novembro e dezembro desse ano. E o governo ainda queria ter uma ampliação mais intensa, uma ampliação maior desse benefício, conhecido aí como Bolsa Família. Veja, esse programa, né, que o governo quer financiar, ele vai mudar de nome. O governo quer tirar o nome Bolsa Família, trazer esse nome para o Renda Brasil, mas o nome não interessa. O que importa é o seguinte, é uma medida eleitoreira em que o governo precisa de dinheiro. Como o governo tentou fazer uma reforma de PIS/COFINS ano passado com aumento de carga tributária e deu errado, o governo esse ano tentou de novo fazer uma reforma do imposto de renda, que também foi um tiro que saiu pela culatra, ou seja, o governo deu um tiro no pé e também não conseguiu aumentar o imposto de renda. É óbvio que o governo precisa de dinheiro. Entendo que com as despesas geradas pela pandemia, há uma dificuldade de manutenção do orçamento público, há uma queda de arrecadação que já está sendo reposta em 2021. Houve, né, em 2020 uma queda de arrecadação que em 2021 já está batendo recordes. E além disso, nós temos o aumento das despesas, principalmente com compra de vacinas e tratamento necessário às pessoas com Covid. Mas efetivamente o governo está pensando não só nisso, mas sim no seu projeto eleitoral de reeleição. De modo que, ao tentar aumentar o imposto de renda, também foi mal sucedido. O governo então precisava fazer alguma coisa. Então vou mexer aonde? Vou mexer no IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito, Câmbio, Seguros e operações com valores mobiliários. Eu brinco falando que o IOF é o imposto da classe média. Ele está previsto lá no CTN, no artigo 63, regulamentado pelo Decreto 6306.
E o IOF, ele é um imposto da classe média por quê? Porque ele incide nos momentos mais felizes da vida da classe média brasileira, né? Operação de crédito, quando o indivíduo, poxa, vai trocar de carro, vai comprar um carro novo, pega uma operação de crédito. Uma operação de câmbio, quando ele consegue viajar para o exterior, comprar dólar, comprar euro, comprar libra, sei lá. Ou mesmo fazer uma compra num site no exterior, no Alibaba, no AliExpress. Operação de seguro, quando o indivíduo consegue, poxa, comprou o seu carrinho, vai lá e ele faz o seguro de carro, seguro de casa. E operações com valores imobiliários, quando o indivíduo começa aí a fazer os seus investimentos na Bolsa de Valores. Você percebe que o IOF é um imposto que tem um fato gerador super extenso, super aberto, e é, sim, sem sombra de dúvidas, o imposto da classe média. Mas o ponto é, a ideia do governo federal é ampliar o Bolsa Família, né, o Renda Brasil, e usou o IOF por quê? Existem vários motivos para o governo ter escolhido o IOF, tá? Primeiro, qualquer alteração do IOF produz efeitos imediatos. Não tem anterioridade nem noventena. Então a majoração do IOF ela é automática, é direto. Aumentou o IOF, imediatamente já tem a majoração. Aumentou o IOF, pode ficar tranquilo que já vai ser cobrado o IOF maior. Ou seja, não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, não precisa esperar sequer 90 dias. Então, para o governo federal, é importante que essa alteração produza efeitos rápidos, porque o governo já quer efetivamente ampliar o programa em novembro e dezembro. E o gasto para novembro e dezembro já seria de 1,6 bilhões de reais. Então, o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, ela exige que o governo determine qual vai ser a compensação para essa despesa, entendeu? E esse aumento do IOF, ele já geraria uma receita imediata, até dezembro, de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, esse aumento do IOF já cobriria o rombo da ampliação do programa Bolsa Família, com aumento dos valores pagos, imediatamente, o que protegeria o governo da aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, é uma medida, tecnicamente falando, eu digo tecnicamente no tocante à parte tributária, muito bem planejada. E tem um outro detalhe, né? Por força do artigo 153, parágrafo 1º, desculpa, da Constituição, 153, parágrafo 1º, a alteração da alíquota do IOF pode se dar por ato do Poder Executivo. Não há necessidade de lei, então não precisa negociar com o Congresso. Ou seja, o governo federal vai lá e, por ato do Poder Executivo, altera a alíquota, cobre imediatamente, porque não tem nem anterioridade nem noventena, conforme previsto no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Então a gente não tem que esperar o exercício financeiro seguinte, não tem que esperar 90 dias, pode ser cobrado imediatamente. Então, para efeitos econômicos, a resposta do governo à necessidade de arrecadação, ela foi muito eficaz, foi muito bem pensada tecnicamente falando, né? A ideia é que essa alíquota nova ela vá valer, né, entre 20 de setembro e 31 de dezembro de 2021, né? Não há um planejamento para que seja mantido esse aumento no ano que vem, já vou falar sobre isso. E qual é o aumento da alíquota efetivamente? Primeiro, é importante entender que só o crédito foi tocado. O fato gerador do IOF são as operações de crédito, câmbio, seguros e com valores imobiliários. Só o crédito foi tocado, tá? Então, para a pessoa jurídica, o crédito subiu de 1,5% para 2,04%, isso é alíquota anual. E no caso da pessoa física, a alíquota anual passou de 3% para 4,08%, né? Isso demonstra com uma certa clareza que o governo sabe muito bem onde ele quer chegar, ou seja, a reeleição. Essa é a grande verdade. O governo adotou uma medida tributária tecnicamente alinhada com a nossa Constituição. Não dá para reclamar que a alteração foi por decreto, que violou a legalidade, porque a exceção está no 153, parágrafo 1º. Não dá para reclamar que tem que esperar a anterioridade noventena, porque as exceções estão no 150, parágrafo 1º, ambos lá da Constituição. Ou seja, a cobrança é imediata, a alteração é por decreto, até aí tá tudo certo, tá tudo bonito. Agora, há quem diga que o IOF, e aí duas questões técnicas tributárias que são interessantes,
Há quem diga que o IOF é um imposto extrafiscal. Ou seja, o IOF é um imposto interventivo. Significa dizer que o IOF ele é utilizado para interferir na economia. Veja, os tributos, de um modo geral, no Brasil, eles são classificados com relação à sua finalidade como tributos fiscais, extrafiscais e parafiscais. O tributo é fiscal quando ele é meramente arrecadatório, como é o caso do imposto de renda. Ele é parafiscal quando a sua finalidade, o seu objetivo é para fomento de terceiros, que não o Estado, como é o caso das contribuições profissionais que a União institui para fomentar os conselhos e etc. E nós temos os tributos extrafiscais, que a finalidade ela é fiscal, ela é arrecadatória, mas ela é extrafiscal, ela é além da arrecadação, é a finalidade de intervir na atividade econômica. Essa finalidade interventiva, ela é muito característica de 4 impostos federais: imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Agora, isso é uma característica, isso é uma classificação, isso não é a essência do tributo. Aqui eu ouso discordar, data máxima vênia, daqueles que alegam que o vício de constitucionalidade desse aumento do IOF está especificamente na parte da finalidade. Porque efetivamente não há obrigatoriedade, ele pode ser meramente fiscal, não precisa ser sempre interventivo. Isso é uma finalidade, é uma característica principal. Mas todo o tributo ele é fiscal, todo o tributo ele é arrecadatório. A finalidade do tributo sempre será a arrecadação. Esse é um ponto. E eu particularmente não concordo com essa argumentação de inconstitucionalidade. Data máxima vênia, as vozes diversas. Por outro lado, há quem diga que não pode ser criado um imposto com receita destinada. Esse é um argumento interessante. O artigo 16 do CTN, ao trazer o conceito de imposto, deixa claro que ele é uma espécie tributária desvinculada de qualquer contraprestação estatal específica. O imposto ele não gera para o Estado a obrigação de contraprestacionar. E, além disso, o artigo 167, inciso 4 da Constituição, ele diz com todas as letras que não é cabível a vinculação da receita de impostos, ressalvada se essa vinculação for no tocante à repartição de receitas, né? E para saúde, educação, fomento da administração tributária e quitação da dívida pública. E por fim, há então quem diga o seguinte: espera aí, a utilização da receita do imposto para o Bolsa Família, ela viola essa delimitação do artigo 16 do CTN e do artigo 167, inciso 4 da Constituição, porque imposto não pode ser vinculado. Realmente imposto não pode ser vinculado, não cabe imposto vinculado. Mas se você pegar o decreto, eu estou com o decreto aberto aqui, o decreto 10.797, ele em nenhum momento diz que esse aumento será para fomentar o Bolsa Família. Em nenhum momento há vinculação da receita. O que o governo está dizendo é o seguinte: olha só, eu preciso de grana, eu quero fomentar o Bolsa Família, eu vou aumentar a alíquota do IOF, ponto, acabou. Como eu vou aumentar a alíquota do IOF, depois eu pegar esse dinheiro e vou aplicar lá no Bolsa Família. O que sobrar eu faço outra coisa com ele, porque está sobrando. A expectativa de arrecadação é de 2 bi, o aumento do Bolsa Família em 2021 é de 1,6 bi, de modo que vai sobrar dinheiro e o governo vai usar do jeito que bem entender, percebe? Então, assim, esse é um ponto muito interessante que a gente precisa ter em mente. Eu também discordo daqueles que alegam que a receita do imposto não pode ser vinculada. Não está sendo vinculada. Em nenhum momento a receita está sendo vinculada. O governo aumentou a alíquota. O que ele vai fazer com esse dinheiro é questão de política econômica dele. É decisão administrativa, decisão do próprio poder público. Então, assim, ir por esse caminho para alegar inconstitucionalidade também vai dar em água. Dar em água, para quem não conhece essa expressão, é mais ou menos batalha naval, né? A grande maioria de vocês talvez não tenha jogado batalha naval, mas dar em água quer dizer que não acerta em nada. Então, assim, você vai argumentar algo que não vai ter resultado. Você não vai conseguir chegar a um resultado favorável ao contribuinte se você ingressa com uma ação questionando dessa forma. Pelo menos eu, Gabriel, não vejo esse tipo de vício. Ressalvadas aí, assim, data máxima vênia, as opiniões diversas, eu particularmente não vejo esse vício, tá bom?
Então, assim, Gabriel, você vê algum vício de constitucionalidade no aumento do IOF? Não vejo. Não vejo. Eu vejo um vício de moralidade. Porque o governo se reelegeu dizendo que não teria aumento de tributo. E está aumentando agora. Vejo um outro problema. O governo diz que até 31 de dezembro, se ele quer aumentar o Bolsa Família, vai ter que fazer frente a isso lá na frente. Então, se a reforma do imposto de renda não for aprovada, ou melhor, se for aprovada, e a gente já falou aqui no Tributologia várias vezes, vai ter uma queda de arrecadação, o governo vai ter que compensar isso. Vai ter que compensar isso de alguma forma. Entendeu? Então, assim, eu particularmente acho que a gente precisa tomar muito cuidado ao pensar que vai ser provisório. Porque, na verdade, não vai ser provisório. Não vai ser provisório, tá? Então, assim, só um título de curiosidade. Qual vai ser o impacto disso na vida do cidadão, né? Crédito pessoal, você está precisando aí, está passando dificuldade financeira, vai pegar um crédito pessoal no banco, né? Você foi lá, pegou R$1.000. Atualmente, né? Porque esse decreto só entra em vigor amanhã. Atualmente, você paga 33,73% de IOF, né? No empréstimo de R$1.000 com prazo de pagamento de 12 meses. Com essa nova alíquota, você vai pagar 44,61%, ou seja, 44,61 reais, desculpa, ou seja, vai dar 32,25% a mais de imposto. É um aumento impactante, é um aumento muito importante, né? E isso vai, claro, dificultar o crédito. Eu também não tenho dúvidas com relação a isso, porque veja, nós já estamos num momento de alta de juros no Brasil, estamos num momento de alta de Selic, nós estamos num momento de retomada econômica, de falta de insumos, de inflação alta. Ou seja, é o pior momento para o governo aumentar a alíquota de IOF. É o pior momento para o governo encarecer o crédito, sabe? Então, assim, o impacto disso para a economia é negativo, sem sombra de dúvidas. Porque hoje o empresário, a pessoa física, está passando por dificuldades, ainda saindo do buraco da pandemia, precisando se oxigenar. E com o crédito mais caro, os juros mais altos, o crédito fica praticamente assim, inacessível. Fica realmente muito mais caro. Muito mais caro. Então, assim, eu particularmente vejo como um erro do governo, tá? Um erro de calibragem, um erro de política, um erro de estratégia, um erro grosseiro do governo, que em vez de cortar despesa está aumentando a receita. E eu vou além. Basta você pensar que o valor é semelhante, né, ao fundo eleitoral, né? O governo arrecada 2,1 bi, o fundo eleitoral é 2 bi, precisa de 1,6. Ou seja, você percebe que há ali um objetivo claro de manutenção do status quo. Esse governo não quer absolutamente reduzir carga tributária, estimular a economia. Isso não é a proposta do governo. Então, assim, entendam, o que o IOF vai impactar na nossa vida? Vai impactar sim quem toma crédito, quem precisar de dinheiro, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. É pouquinho mais caro. Não importa. Não importa. E outra, o Paulo Guedes falou que ia criar a CPMF. Ele não criou a CPMF, não criou o Imposto sobre Transação Financeira, em compensação ele aumentou o custo do crédito. De um modo ou de outro, ele está afetando o setor financeiro, sabe? Então, assim, é muito importante que essa alíquota ela vai impactar todas as pessoas que tomam crédito. Todas as pessoas que tomam crédito, sabe? A não ser o MEI. O MEI não vai estar englobado, não foi mudada a alíquota do MEI. Fora isso, todo mundo vai sofrer esse impacto, sabe? Então, assim, é realmente uma medida politicamente ruim, impactante economicamente falando, que pode gerar, sim, mais um percalço para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É isso, assim, não consigo ver com bons olhos. Infelizmente, tecnicamente, em matéria tributária, eu defendo que está correto, não tem vício de constitucionalidade. Ressalvo aí as opiniões contrárias, data máxima vênia, eu só discordo. Claro que você pode defender diferente disso, mas economicamente foi uma medida errada. É uma adoção de uma medida errada,
que vai prejudicar e muito a retomada do crescimento nesse momento em que está todo mundo precisando de fluxo de caixa, de investimento e de vontade, né? Principalmente para investir de novo e fazer o país crescer. Bom, veremos as cenas do próximo capítulo. Obrigado, pessoal! Se você gostou desse Tributologia, se você achou que ele é informativo, compartilha com a galera, dá o seu like, curta, compartilhe, mande para as pessoas para que o direito tributário possa ser acessível a todos. Vamos buscar aí uma democracia tributária, #democracia tributária, para que todos tenham acesso à informação real, sem fake news e de qualidade. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau, meu povo!